Rodrigo Paes de Almeida, 39 anos, treinador da equipa sénior masculina, que vai disputar pela 9ª época consecutiva a elite do futsal nacional. Olá Rodrigo, bem-vindo a 2019-2020. Boa tarde. Nova época a começar, várias novidades dentro e fora da quadra. Temos também algumas saídas, outras entradas. Vamos começar pela tua expectativa para esta temporada, 2019-2020. Qual é a expectativa para ti, para a tua equipa técnica e também para a equipa? Bem, boa tarde. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a falar um bocadinho neste primeiro dia de arranque da temporada. Acho que é sempre importante comunicarmos quer com os nossos sócios e adeptos, mas também para fora, e é sempre uma boa forma de promover a modalidade. A minha expectativa é grande, para já porque já estamos há algumas semanas afastados aqui do que é o trabalho diário no pavilhão, do que é o nosso trabalho no futsal. Depois de umas férias retemperadoras para a equipa técnica, para o próprio clube, para os jogadores. E começamos hoje uma época com muita ambição, como sempre, com muita ilusão, com muita vontade, com muita garra, em que pretendemos que o clube, e neste caso a equipa sénior, continue a subir degraus. Esses degraus andámos um pouco afastados durante 3, 4 anos, em que apenas nas últimas jornadas conseguimos ficar na elite do futsal nacional. Penso que a época passada conseguimos subir um degrau de uma forma consistente, de uma forma sólida. Conseguimos alcançar o 5º lugar no campeonato, tivemos a um penalti de chegar às meias finais, tivemos a um penalti na Liga Sport Zone, tivemos a um penalti de chegar às decisões na Taça da Liga também, e acho que nesse aspecto o clube e a equipa sénior deu um passo grande. Agora temos que continuar a dar passos em frente, conseguir que a equipa seja a cada dia que passa mais forte, mais sólida, mais consistente, e que consiga os objetivos do clube. E os objetivos do clube são os objetivos da equipa também. Essa cara da equipa técnica, obviamente que todo o trabalho já começou há algum tempo, não necessariamente hoje o início dos trabalhos. Apresenta-me um pouco a equipa técnica, de resto já a conhecemos, foi a mesma que terminou a época passada. Assim, os trabalhos começam hoje de uma forma, formalmente, em termos do que é o treino conjunto, mas os jogadores já estão a trabalhar há 3 semanas, de uma forma individualizada, seja em casa ou perto de casa, seja alguns já de uma forma mais sistematizada no clube, com objetivos específicos para, quando começarmos, estarmos mais ou menos nivelados em termos de patamar e prevermos de alguma maneira, termos alguma prevenção do que são as lesões, que são usuais logo no início da época. Por isso fizemos um trabalho importante, penso eu, nestas últimas 3 semanas, e em que os jogadores fizeram algum trabalho mais físico, mais de prevenção de lesões e para evitar lesões. Esse trabalho foi coordenado pelo Marco Oliveira, que é o nosso fisiologista, portanto já teve a época toda passada connosco, transita para esta época também, e depois o resto da equipa técnica que eu lidero, com o Rui Monteiro, que já me acompanha há alguns anos como treinador de guarda-redes, apesar das suas funções serem mais alargadas do que apenas o treino de guarda-redes, e o Zé Maria como treinador adjunto, uma pessoa com um grande conhecimento do que é o jogo, do que é o balneário, um jogador que foi N vezes internacional por Portugal, campeão da Europa de clubes, campeão nacional de clubes também, com uma experiência vastíssima e que espero que venha acrescentar valor ao grupo de trabalho e que ao mesmo tempo o grupo de trabalho o ajude a evoluir enquanto treinador, porque está a dar também os primeiros passos enquanto treinador. Falamos em experiência, saíram vários jogadores com muita experiência, no caso de Paulinho, por exemplo, mas entra para o plantel outros nomes com alguma experiência também, André Galvão, o Bruno Pinto, jovens Daniel Machado e também o Wesley. Sobre o André e o Bruno já lá vamos, mas fala-me um pouco sobre estes 2 jovens de grande qualidade, certamente, Dani e Wesley. Assim, eu não gosto muito de particularizar antes de ver os jogadores na quadra, não é?
Mas isto é época após época, estas coisas são normais, as entradas, as saídas, os ajustes. Nós esta época, fundamentalmente, o que quisemos foi, em primeiro lugar, reduzir o grupo de trabalho. Tínhamos um grupo de trabalho algo extenso, tínhamos 18 jogadores, passámos para 15 jogadores. Isto porque achamos que pode ser um pouco mais competitivo termos menos jogadores e ter um perfil diferente de equipa. Falaste do Paulinho, podíamos falar do Joe, do João Silva, do Hélder Fernandes, do Jander e outros, certamente do Bruno Rodrigues também. Jogadores que deram muito ao clube e com o qual estamos gratos, mas isto faz parte do ciclo da vida dos clubes e dos plantéis, não é? E uns partem, outros vêm, ano após ano, e é mesmo assim. Portanto, o que nós temos de ter claro era quais é que eram os nossos objetivos na constituição deste plantel. E isto antes, eu não me esqueci da pergunta do Dani e do Wesley. Primeiro objetivo fundamental, conseguir manter a estrutura base que constituiu a época anterior, que na nossa opinião foi uma época positiva em que demos passos no sentido da evolução da equipa e do clube, e conseguir manter aquela estrutura dos jogadores que mais tempo jogaram ao longo da época. E isso foi conseguido, com as renovações que conseguimos. Depois, em segundo lugar, reforçar especificamente 2 lugares no plantel. E como disseste, querias ficar para mais tarde, mas são o Bruno Pinto e o André Galvão, e depois podemos falar sobre isso. E em terceiro lugar, conseguirmos aquilo que é também, de alguma forma, o nosso papel no futsal, na modalidade, mas também na sociedade, que é a formação dos jovens do amanhã, a formação dos homens do amanhã. E isto tem muito a ver com a vinda não só do Dani e do Wesley, mas também da subida do Gonçalo Rodrigues à equipa sénior. E também do Ruben, que é um jovem atleta da equipa de sub-20, guarda-redes, que será o terceiro guarda-redes da equipa sénior. Portanto, o que é que nós quisemos? Ao reduzir o número de jogadores, dar a oportunidade a estes jovens, todos eles internacionais. O Wesley é internacional pelo Brasil, o Dani e o Gonçalo são internacionais portugueses, mas terem um espaço dentro do que é a estrutura competitiva de uma equipa na Liga Futsal, agora Placar, ex-Sport Zone, para evoluírem enquanto jogadores, para evoluírem dentro daquilo que é o papel que têm dentro da nossa equipa, dentro da modalidade, dentro do que é os quadros competitivos também, mas não serem apenas jogadores para complementarem o plantel, não, eles fazem parte do plantel, fazem parte para jogar, para treinar, para evoluírem e para continuarem o trajeto de ascensão no futsal português, esperemos nós, dentro dos Leões de Porto Salvo. E obviamente o Leões de Porto Salvo como um clube de referência de formação, e aí está também o trabalho que está a ser feito em todos os escalões de formação e nomeadamente também no sub-20. Características é que têm o André Galvão e o Bruno Pinto, há pouco falaste, foram jogadores pensados e no fundo fomos ao mercado buscar estes 2 jogadores para 2 posições que certo. Achavas que seriam importantes. Que mais-valias é que supostamente vão trazer ao plantel? É assim, antes de tudo eu acho que isto é a minha perspectiva e a perspectiva do clube também, quando contratas um jogador não estás a contratar só um jogador, estás a contratar uma pessoa, estás a contratar um homem, estás a contratar um perfil. E quer o Bruno Pinto, quer o André Galvão, tal como outros atletas que temos cá nos Leões, como o Dani, o Cigano, como o Ruben Santos, como o Papon Junkie e outros, são jogadores de uma geração entre os 22 e os 25 anos que estão a um passo de chegar à seleção nacional. Alguns deles já tiveram essa oportunidade, o André Galvão, o Papon Junkie na época passada. Estou seguro que com a evolução que tiveram na última época, o Ruben Santos e o Dani Cigano também lá chegarão. E esse é o perfil que nós desejamos para os Leões. Jogadores que se queiram, obviamente não podemos competir com os grandes, com o Sporting e o Benfica, mas estarmos no segundo patamar de jogadores para chegarem à seleção nacional. E é este perfil que nós queremos para os Leões. Pessoas com caráter, pessoas com postura e pessoas com muita ambição e que queiram ainda crescer naquilo que é o futsal. E quer o Bruno Pinto, quer o André Galvão preenchem esses requisitos do ponto de vista humano e do ponto de vista competitivo. Depois, especificamente falando, o Bruno Pinto é um ala canhoto, um ala de grande qualidade, numa posição que nós, de facto, tínhamos um déficit na época passada, só tínhamos 2 jogadores canhotos. Esta época conseguimos trazer o Bruno Pinto e conseguimos também o Gonçalo Rodrigues, que também é canhoto, portanto vamos poder contar com 4 jogadores canhotos, e é um jogador de créditos firmados em Portugal, com também ele internacional, numa posição
que já ocupou no Sport Lisboa Benfica, na Brunhosa, no Belenenses, sempre com sucesso. É um jogador que vale no mínimo 20 golos numa Liga Sport Zone, agora Liga Placar, vale muitas assistências também, um jogador com boa finalização, é um jogador feito, mas que ainda tem margem para progredir e para chegar à Seleção Nacional. O André Galvão joga numa posição muito específica, é um pivô de referência. Na minha opinião, foi uma das grandes relações da época anterior, portanto, foi o jogador com mais assistências da Liga Sport Zone, foi um dos melhores marcadores da Liga Sport Zone, mesmo jogando naquela posição específica. É um jogador, aliás, se calhar aqui punha até os dois no mesmo saco. São dois jogadores que eu tive a oportunidade de treinar quando fui selecionador de Lisboa, e que os conhecia muito bem e que sabia que além de complementarem essa parte humana, do ponto de vista desportivo, seriam duas mais-valias caso conseguíssemos chegar à sua contratação, e que foi possível, e estou muito satisfeito por isso. Apesar do trabalho já estar feito e ser preparado, há aqui um detalhe que é o sorteio. Soubemos há pouco tempo o sorteio, o calendário deste ano. Temos Módicos fora, Fundão em casa, isto nas duas primeiras jornadas, mas depois só temos o Sporting e o Benfica, os dois jogos fora, à 7ª e à 11ª jornada. O que pensas deste resultado? Ou no fundo temos que jogar com todos, mas... João, quando entras no sorteio sabes uma coisa à partida, que é, vais ter de jogar com todos duas vezes, uma em casa e uma fora. E isto nunca vai mudar ano após ano. Podes jogar primeiro com uns em casa, depois primeiro com uns fora. Acho que não é muito importante. Eu vou-te dar um exemplo. O ano passado, quando saiu o sorteio, os sócios e adeptos estavam muito preocupados porque jogávamos em casa com o Benfica e depois tínhamos duas deslocações fora logo, seguidas, em Braga e Rio Ave, Vila do Conde. E estava tudo muito preocupado porque ia ser difícil pontuar nas 3 primeiras jornadas. É verdade que perdemos com o Benfica em casa, como é normal, na primeira jornada, mas depois fomos ganhar as 2 jornadas fora. Portanto, isto é teoria em tese, não é? A tese às vezes na prática é sempre um bocadinho posta contra por parte do que é que são as equipas e da forma como as equipas entram na época e no campeonato. E a verdade é que depois conseguimos essas 2 vitórias e depois fomos perder em casa a 4ª jornada. Portanto, vale o que vale. Se me perguntares o que é que eu achei, fiquei satisfeito de jogar com o Módicos e com o Fundão nas 2 primeiras jornadas, porque foram exatamente as 2 equipas que nos afastaram das 2 provas principais, quer da Taça da Liga, o Módicos nos penaltis, quer o Fundão depois nos play-offs, em que ao terceiro jogo na Negra também nos penaltis fomos afastados. Portanto, é uma boa oportunidade porque são 2 equipas do nosso nível, 2 equipas com que queremos disputar os lugares cimeiros da Liga Sport, da Liga Futsal Placar, ainda me custa ambientar o nome, e fico muito contente porque são duas equipas que, quando jogamos, proporcionamos sempre bons espetáculos, e para começar logo a Liga Sport Zone ao mais alto nível, aqui seja no pavilhão de Sandim, seja depois na segunda jornada aqui no pavilhão dos Leões de Porto Salvo contra o Fundão. O Leões de Porto Salvo, no primeiro ano da certificação da Federação Portuguesa de Futebol, atingiu uma excelente notícia. Tivemos em 2019 então a notícia da entidade certificada em futsal, na formação de futsal, com a nota máxima 5 estrelas. Somos um dos 3 clubes nacionais, à par do Sassueiros e também do Caxinas. Os Leões de Porto Salvo é a única equipa neste momento a disputar os principais campeonatos nacionais com uma nota de 5 estrelas, a nota máxima na certificação do futsal. Apenas o Sporting e também o Viseu 2001, em 14 equipas, têm uma certificação neste primeiro ano e têm 4 estrelas, se não estou em erro. O que é que isto significa para ti, Rodrigo, que já tens 10 anos desta casa, dos Leões de Porto Salvo? Como é que tu vês o trabalho a chegar aqui e os Leões de Porto Salvo serem premiados, ou serem de alguma forma sublinhados com estas 5 estrelas? João, como tu disseste, não é a minha 10ª época consecutiva, mas é a minha 10ª época nos Leões de Porto Salvo, e quando comecei neste clube, salvo erro, no ano 2004, na época 2004-2005, foi na equipa de juvenis. Portanto, eu tenho um trajeto aqui no clube, desde juvenis, júniores, responsável da formação, sénior já em diversas fases, e eu acho que a certificação de 5 estrelas foi um passo natural que o clube deu.
não é só sermos, e o clube é, de facto, e com uma grande margem, o clube com mais jogadores, com mais pessoas envolvidas naquilo que é a modalidade em Portugal, é factual, é estatístico, mas também naquilo que é a forma de trabalhar do clube, nos recursos que o clube tem, naquilo que o clube investe. E quando se fala em investir, não é só dinheiro, é investir know-how, é investir conhecimento, é investir tempo, é investir formação de treinadores, formação de dirigentes, em condições físicas, muito para além daquilo que é o financeiro. E eu acho que esse passo e esse pedido que foi feito pela Federação e esse desafio que foi feito pela Federação e pela própria UEFA, os Leões tinham que estar na vanguarda, portanto, tinham que estar no top. E aí também os Leões conseguiram antecipar-se àquilo que foi este pedido de certificação, porque as pessoas têm que perceber que esta certificação é algo complexo, algo que envolve o clube todo, não envolve só uma ou outra pessoa, desde os séniores até aos petizes, não é? Desde o que é as componentes técnicas, às componentes humanas, às componentes sociais até de cada uma das pessoas que estamos aqui, e eu acho que os Leões complementaram isso com o facto de termos 200 e muitos atletas, de termos dezenas e dezenas de treinadores e diretores e de pessoas envolvidas, de pais, de sócios, de adeptos, e conseguimos dar esse adicional e anteciparmos um bocadinho aquilo que é a tendência natural da modalidade, que é, se a modalidade quer crescer e quer crescer, se a Federação tem feito a modalidade crescer, que o tem feito, e quer continuar a investir e a potenciar aquilo que é o futsal como a maior modalidade de pavilhão em Portugal, esse era um passo natural e os Leões tinham que estar lá, não podia ser de outra maneira. E foi um caminho de uma época com muito tempo, com muitas pessoas envolvidas e que foi concluído com sucesso e que não acabou, porque agora há que manter as 5 estrelas durante todos os anos, não é? Também é um desafio grande. Certamente manteremos, porque isto é uma estrutura não profissional feita por profissionais ou uma estrutura profissional. Sim, mas isso, feita por... O profissionalismo está muito longe daquilo que é só ganhar dinheiro, não é? Obviamente. É a forma como se trabalha e como se dedica também à causa. E eu acho que isso nos Leões estamos no topo do futsal nacional. Falámos do desenvolvimento da Federação Portuguesa de Futebol, com o name sponsor agora que trocou da Liga Sport Zone, agora a Liga Placar. Há um investimento claro da estrutura do futebol, da Federação Portuguesa de Futebol, para o futsal também. Mas como é que tu vês o futsal dentro da quadra? Qual é a evolução da modalidade? Já és um homem que já está há vários anos e certamente há anos suficientes para ver equipas como o Correio da Manhã a jogar, portanto, e de repente há uma evolução natural, mas como é que tu vês o jogo jogado lá dentro? Bom, para já as regras vão mudando ao longo dos anos e isso também condiciona um bocadinho aquilo que é o pensamento dos treinadores e a forma como os treinadores também pensam o jogo. E acho que por aí a modalidade tem evoluído bastante. Agora, se me perguntares nos últimos anos se me identifico muito com o rumo que a modalidade está a levar dentro da quadra, e estamos a falar no sistema de jogo, em algumas ideias de jogo que temos visto mais em voga ou mais utilizadas, eu ainda há pouco tempo escrevi um artigo sobre isso. E de facto acho que estamos, nós os treinadores, e eu incluo-me, estamos a contribuir para a individualização da modalidade. Acho que a modalidade é uma modalidade coletiva, com características próprias, com características daquilo que é o jogo, e que nós treinadores e equipas, estamos a individualizar o jogo, a tornar esse jogo muito individualizado. E eu acho que isso traz menos riqueza à modalidade. Eu acho que a modalidade tem que ser mais coletiva, tem que ter mais imprevisibilidade, tem que ter outro tipo de jogo jogado, daquilo que tem evoluído nos últimos tempos. E isso é fácil ver, quando vês jogos, e vou excluir um bocadinho até aquilo que os grandes fazem, mas depois os pequenos ou os menos grandes tentam copiar muito aquilo que é feito nos grandes e hoje em dia vês muito o mesmo padrão de jogo, vês muitas mesmas ideias de jogo em todas as equipas da Liga Sport Zone. E depois
A diferença entre elas são as individualidades. E eu acho que isso não enriquece a modalidade, honestamente. Eu acho que uma modalidade crescerá muito mais quando aqueles que têm menos recursos conseguem combater com quem tem mais recursos. Porque senão vai ser sempre um combate de indivíduos, e não de coletivos, e não de grupos, e não de equipas. Okay? E isto porque o espaço da quadra também não é muito, É não é muito limitado, grande. são 40 por 20 limitado. esta, né? Algumas que são mais com pequenas. 4 jogadores, depois há aí uma grande diferença em termos qualitativos, torna-se mais complicado. E aí leva-nos também à próxima pergunta. Está a ser suficientemente apaixonante a modalidade para o adepto? Eu acho que sim, isso eu acho que sim. Eu acho que, e nisso, nós que somos os menos grandes, não é? Temos que agradecer a quem traz adeptos, que são os clubes de camisola, a verdade é essa. E quantos mais clubes de camisola houverem, mais a modalidade vai ter adeptos e mais apaixonantes vai se tornar. Porque eu costumo dizer que um Sporting Benfica em xadrez é um jogo que enche um pavilhão. Não é? Mas se trouxermos, olha, como este ano o Portimonense, os Rio Ave que este ano desceu, mas o Sporting de Braga e outras equipas de camisola, acho que pode continuar a modalidade a trazer ainda mais adeptos. E para aí, e nessa senda, as transmissões televisivas podem ajudar bastante, não é? Hoje em dia temos um jogo, um canal aberto, temos mais os canais de clube que transmitem. Agora, com a abertura do canal 11, vamos ter mais 1 a 2 jogos por jornada transmitidos. Praticamente temos todos os jogos da Primeira Liga, da Liga Futsal Placar, transmitidos naquilo que é a nossa televisão e que está disponível às pessoas. Eu acho que isso é importantíssimo, porque o jogo em si, quando é visto, é apaixonante. E se as pessoas conseguirem depois de verem na televisão e gostarem, de virem aos pavilhões, então a paixão vai crescer ainda mais, porque a modalidade é uma modalidade riquíssima, do ponto de vista estratégico, tático, técnico, na minha opinião, mas isto puxa um bocadinho a brasa à minha sardinha, é muito mais rica a modalidade do que o próprio futebol, na minha opinião. E eu acho que qualquer pessoa que venha ver um jogo de futsal da Liga fica apaixonado, seja pela intensidade, seja pelo número de golos, seja pela rapidez do jogo, pela qualidade técnica dos praticantes. Mas é preciso trazer essas pessoas. Eu acho que nesse aspecto a Federação tem investido e tem investido bem e tem conseguido fazer. E agora há um caminho que tem que continuar a ser percorrido. Os clubes esta época estão a dar um caminho muito forte nesse sentido, porque as equipas estão a investir muito em novos jogadores de muita qualidade. Vamos ter, acho que seguramente, o campeonato português com mais jogadores de nível internacional. Não estou a dizer que sejam internacionais pelas suas seleções ou pelos seus clubes anteriores. Estou a falar de internacionais no sentido de jogarem em campeonatos competitivos. Vamos ter N jogadores que vêm da Liga Brasil, uma das melhores ligas do mundo. Temos jogadores a virem da Liga Espanhola, portanto, jogadores a virem da Liga Italiana, jogadores mesmo de cá a potenciarem-se e a mudarem de clube e a trazerem mais qualidade a clubes que não estavam tão ricos ou tão fortes no ano anterior. Portanto, eu acho que vamos ter a melhor liga, honestamente, a melhor liga em Portugal de sempre. Às vezes nós começamos um campeonato e dizemos, este ou aquele clube. Depois às vezes há surpresas, mas estão menos apetrechados, ou vão estar um pouco mais fracos, ou se calhar vão lutar para isto ou para aquilo. Honestamente, das 14 clubes, e tirando 12, vamos tirar aqueles dois que são de outros campeonatos, dos 12 clubes, excepto os dois grandes, Benfica e Sporting, não consigo ver uma grande debilidade em nenhum deles. Acho que todos eles têm plantéis fortes e têm todos eles plantéis que podem lutar pelo terceiro, quarto, quinto lugar e ir aos playoffs. Todos eles têm essa ambição, enquanto noutras épocas não o vimos. Rodrigo, normalmente as tuas equipas são dotadas de dinâmica e, acima de tudo, uma capacidade de superação. Temos visto vários exemplos na época passada de a equipa esteve muitas vezes em baixo e junta conseguiu superar. A superação é uma palavra que é utilizada muito nos Leões de Porto Salvo. De resto, é um dos emblemas do clube, a capacidade de superação, o espírito de equipa. No fundo, isto também faz parte da tua filosofia. Para quem não sabe, o Rodrigo, na sua vida privada extra-quadra, também é um desportista com uma capacidade de superação enorme quando participa e acabaste de completar há pouco tempo, parabéns, um Ironman. O Ironman, isto traduzindo para quem ainda não está muito familiarizado com a prova grande de triatlo, é uma loucura total.
E é desta loucura que tu vens beber um pouco este foco no objetivo, porque aquilo que tu fizeste foi um trabalho de foco muito grande num objetivo que era terminar o Ironman. E é este foco no objetivo e é ao Ironman que tu vais buscar um pouco deste foco para o futsal, ou fazes o contrário também? Ou vais ao futsal buscar o tal foco para conseguires... Oh, João, é um bocadinho das duas coisas. Este foi o meu terceiro Ironman. Half Ironman já tenho mais de uma dezena, já julgo eu. Um Ironman é uma prova de longa distância, de triatlo, como tu disseste, em que se consubstancia em 4 km a nadar, 180 km de bicicleta e 42 km a correr, Isso tudo seguido. E é feito de seguido. E de facto é um bocadinho... eu acho que devo dizer isto, qualquer pessoa consegue fazer um Ironman, tem que treinar para ele, e isso é que é difícil. O Ironman em si é uma festa ao dia, como eu costumo dizer. Agora, treinar para um Ironman, sim, implica muito esforço, muita dedicação, muita superação, implica uma luta diária e constante em termos de organização, de disciplina, e isso são tudo valores que eu tenho que trazer para as minhas equipas. Se tu me perguntares se dou muitos exemplos do Ironman aos meus jogadores, não dou, mas não dou especificamente de estar a dizer que são exemplos, mas depois esse tipo de exemplos dou-os naturalmente, na minha forma de estar, na minha forma de dialogar com os jogadores, na forma de pedir ou de exigir algo aos jogadores, e isso exige sempre superação, disciplina, intensidade, rigor, na forma de trabalhar, naquilo que é a forma como eu vejo que os grupos devem funcionar. Agora, depois, claro, o Ironman também serve um bocadinho para tirar-me o stress. Parece um bocadinho parvo dizer isto, mas é verdade. Eu tenho uma vida muito ativa, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista profissional, porque tenho uma profissão fora do que é o futsal, e vejo no triatlo e no Ironman uma forma também de alguma forma relaxar e estar com pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, perspectivas de vida, perspectivas sociais, e é algo que eu gosto muito, que prezo e que treino todos os dias para continuar a fazer, e vou continuar a fazer, sem dúvida. Estamos praticamente a chegar ao fim, Rodrigo. Até porque eu tenho que ir treinar. Agradeço já. Mas, Rodrigo, o que diz para ti esse símbolo que levas ao peito? Diz muito. Eu, como disse há pouco, são 10 anos, é a minha 10ª época nos Leões de Porto Salvo. Foi o meu clube que me acolheu, salvo erro, na minha 4ª época de treinador, já desde 2002 que sou treinador, portanto, desde 2002, portanto, estamos em 2019, há 17 anos que sou treinador, é a minha 10ª época nos Leões, e é um clube que me acolheu muito bem. Quando eu vim para cá, ainda não vi este pavilhão, ainda treinávamos no ringue, ou treinávamos na escola Talaíde, não é? E era um clube de bairro, como é hoje, com outras condições, mas em que as pessoas davam aquilo que dão hoje, diariamente. E eu acho que os Leões de Porto Salvo são sobretudo uma família grande, constituída pelos jogadores, pelos dirigentes, pelos treinadores, pelas famílias, pelos sócios. É um clube que acolhe muito bem quem chega, sabe muito bem receber, seja jogadores, seja adversários, são todos muito bem recebidos nos Leões de Porto Salvo. É um clube com uma forma de estar no desporto diferente também, cumpridora, com rigor, de pessoas honestas, sérias, e que preferem cumprir, mesmo por vezes dando um pouco menos, mas não falhando com aqueles compromissos que têm diariamente, seja com jogadores, treinadores, sociedade em geral. E é um prazer imenso, é uma honra poder servir o clube e continuar mais uma época ao serviço dos Leões. Rodrigo, obrigadíssimo. Obrigado e boa época também para ti. Boa época.